Olá a todos e a todas as telespectadoras do Balanço Geral. Meu nome é Marileide Antunes de Oliveira, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama aproveitando o mês Outubro Rosa, que é o mês de prevenção contra o câncer de mama e também contra o câncer de colo de útero. O câncer é uma doença que se caracteriza pelo crescimento desorganizado de células. O câncer ele pode acometer várias partes do corpo. Em relação ao câncer de mama, o adoecimento ocorre pela proliferação desordenada de células na região da mama. Tanto homens quanto mulheres podem sofrer de câncer de mama. Aqui nós falaremos especificamente sobre mulheres acometidas pelo câncer de mama. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2020, cerca de 30% das mulheres no Brasil serão acometidas pelo câncer de mama. Dentro dessa população, ainda de acordo com dados do INCA, cerca de 20% dessa população irá vir a óbito. Então, é um dado bastante relevante e que requer discussão sobre o assunto e políticas públicas no sentido de conter essa doença. De acordo com o INCA, são diferentes causas que provocam o câncer. Dentre elas, existem algumas causas que são internas e outras causas que são externas. Dentre as causas internas existem o fator genético, então, por exemplo, se você tem pessoas na família que possuem ou que já tiveram câncer de mama, é importante ficar mais atento ou mais atenta. E um outro fator interno relevante também é o sistema imune. O sistema imune é um sistema que se responsabiliza por toda a parte de combate aos agentes patógenos. Então, um bom sistema imune pode ser importante no combate ao câncer de mama, e ao passo que um sistema imune baixo pode trazer comprometimentos em relação ao câncer e a outras doenças também. Em relação aos fatores externos, existem vários. Então, um dos mais preponderantes é o estilo de vida. Então, por exemplo, se você faz ou não exercícios físicos ou atividades físicas, se você se alimenta de uma maneira saudável ou não, come frutas, legumes, verduras ou tem uma alimentação baseada em doces, salgados gordurosos ou mesmo frituras. E também se você cuida em relação a certos agentes que podem ser cancerígenos no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, você trabalha com produtos químicos que possuem agentes cancerígenos, ou você vive em um ambiente de estresse, ou existe alguma barreira física que pode se tornar cancerígena, por exemplo, muito calor, muito barulho, exposição ao sol, por exemplo. Todas essas questões contam quando se trata de risco ao câncer. Uma outra questão também que vem sendo apontada pela literatura como importante é a automedicação. Então, pessoas que sem a recomendação médica usam de maneira excessiva medicamentos podem também estar, além de prejudicando a sua saúde, tornando o organismo mais propício ao desenvolvimento dessa doença. Existem alguns fatores que chamamos de risco, são fatores que tornam mais propício o aparecimento de certos tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. Um deles é o tabagismo. Então, hoje se sabe que o tabagismo ele está associado ao desenvolvimento de diversas doenças, não só o câncer de pulmão, mas qualquer outro tipo de câncer. Então, a prática do tabagismo pode tornar mais suscetível ao aparecimento de câncer, inclusive o câncer de mama. Um outro fator de risco também é a obesidade. Então, é importante no dia a dia você fazer um acompanhamento médico, ou com uma nutricionista, ou com uma educadora física ou educador físico, para saber se você está dentro do seu peso corporal saudável. Se não tiver, e se você tiver, sobretudo, acima do peso, é importante que você comece um acompanhamento médico ou com uma nutricionista, um educador físico, para que você chegue ao seu peso saudável, porque a obesidade predispõe as pessoas para diversos tipos de doença, inclusive para o câncer de mama. Entretanto, nem todos os cânceres podem ser evitados. No caso, se a mulher tiver câncer de mama e for diagnosticado com câncer de mama, quais são os passos? Recomenda-se que, além do médico, no tempo da consulta que ela terá a respeito do diagnóstico, também exista um profissional da psicologia acompanhando esse momento. Por quê? Além de todas as especificações técnicas do próprio diagnóstico, de como vai ser o tratamento, isso são informações que o médico ou a médica vai poder passar,
o papel do psicólogo é estar ali como suporte para todas as emoções que a pessoa vai vivenciar a partir do diagnóstico. Muitas emoções acometem a pessoa quando ela tem o diagnóstico de câncer. A literatura vem apontando que o medo, a angústia, a tristeza e a ansiedade são as mais predominantes nesse caso. Então, no momento do diagnóstico, é importante o psicólogo estar presente para que ele acolha essa pessoa e ajude essa pessoa a lidar com as emoções negativas que podem advir do diagnóstico. Com relação ao tratamento, vai depender do tipo de câncer, se é maligno ou não, e quão invasivo esse câncer, qual a fase do câncer. Por exemplo, se é um câncer já em etapa avançada ou se está no início. E é sempre importante lembrar que quanto antes diagnosticado, melhor para se fazer o tratamento, melhor o prognóstico. Então, lembrando que é importante, não só no mês de outubro, que é reservado a campanha contra o câncer de mama, mas em todos os meses do ano, você manter as suas consultas de rotina em dia. Porque, uma vez diagnosticado o câncer, ele pode sim ser tratado. Então, com relação ao tratamento, nós temos várias etapas. E desde que a mulher é diagnosticada com câncer de mama, ela passa a sofrer psicologicamente em razão das diversas mudanças que ela vai ter que fazer em relação à sua própria vida. Muitas mulheres vão precisar ficar hospitalizadas, outras vão precisar se afastar do trabalho e muitas delas entram em um processo que a literatura chama de desenvolvimento do luto. O luto em relação ao quê? Em relação à perda do corpo saudável, muitas vezes ela vai precisar passar por um processo de retirada de parte da mama ou da mama toda. E isso também causa impactos à sua autoestima, porque a mama está associada a um conceito de feminilidade ou a própria maternidade. E a mulher vai ter que lidar de alguma forma com essa perda. Como ela lida com isso? Através do luto. O luto na psicologia tem diferentes fases. A primeira fase do luto é a negação. Então, nesse momento, a mulher pode receber o diagnóstico, não acreditar no diagnóstico ou simplesmente negar que tem a doença. Muitas mulheres passam por 2, 3, 4 especialistas na tentativa de que algum médico fale para ela que ela não tem o câncer. E uma vez que ela entenda que aquele resultado é concreto, ocorre a segunda etapa do luto, que é a etapa da raiva. Então a mulher ela já não mais nega o câncer, mas ela tem raiva dela mesma, da doença, das pessoas. E é importante nesse momento a equipe de saúde estar preparada, porque muitas vezes a mulher expressa essa raiva até mesmo contra a equipe de saúde. Então lembrando que não é nada pessoal em relação a essa equipe, mas é um momento, é uma fase da doença pela qual a mulher está passando e que acomete as suas emoções. Então ela fica com raiva dela mesma, da doença, e muitas vezes as pessoas que estão ao redor, então a gente precisa acolher essa mulher com muita compreensão. Passando essa fase da expressão da raiva, vem uma outra fase do luto, que é a barganha. Então, nessa fase, a mulher ela tenta uma espécie de negociação, começa a conversar com Deus ou qualquer que seja a sua crença sobre a possibilidade de ser curada, em troca de começar a fazer certas coisas que ela não fazia, por exemplo, em troca de começar a fazer atividades físicas no futuro, ou em troca de deixar de fumar, deixar de fazer uso de bebidas alcoólicas. E essa etapa da barganha é sucedida pela etapa da depressão. Então, uma vez que a mulher já aceitou a doença, não nega mais, não tem mais raiva, não faz mais barganha, ela entra em depressão, porque é o momento que se segue a aceitação. Então, antes de aceitar a própria doença, a mulher ela tem um momento de ficar mais triste, mais isolada, porque isso logo em seguida vai acarretar a aceitação. Então, é o momento que a mulher já experienciou todas essas emoções e vai aceitar o tratamento. Em todas as fases do tratamento e durante o próprio desenvolvimento do luto, é importante o acompanhamento do psicólogo. Por quê? O psicólogo vai ajudar essa mulher a lidar com as próprias emoções, sobretudo as negativas, o medo, a raiva, a tristeza, a angústia. Num segundo momento, ele vai ajudar essa mulher a aceitar o tratamento, porque muitas vezes o tratamento ele é agressivo, envolve mastectomia, que é a retirada da mama ou de parte da mama, envolve quimioterapia, que são processos agressivos. Então é importante o psicólogo estar ali para dar suporte a essa mulher durante o processo de envolvimento com todas as etapas do tratamento.
Num terceiro momento, é importante o psicólogo estar junto a essa mulher, inclusive para dar apoio à família. Muitas vezes familiares não sabem o que dizer, não sabem como se comportar. Então é interessante porque a família, ao mesmo tempo que está vivenciando essa etapa com a mulher, a família precisa estar ali para dar um apoio emocional, muitas vezes dar informação aos colegas de trabalho, aos amigos próximos, até que o tratamento se estabeleça. Dicas para a prevenção do câncer de mama. Vocês podem entrar na página do INCA, inca.gov.br, para dicas em relação a como prevenir o câncer de mama. No geral, a gente sabe que muitas práticas favorecem o bem-estar, inclusive a prática de atividade física, alimentação saudável, um sono adequado. Se você se identificou com alguma dessas questões em relação ao câncer de mama, é importante que você procure um profissional médico, faça uma avaliação, porque lembrando, nunca é demais lembrar que a prevenção é sempre o melhor remédio. Uma vez identificado, você passa por tratamento e depois disso o médico poderá dizer quando acontece a cura, se a cura vai acontecer. Lembrando que hoje em dia muitos tratamentos para o câncer estão disponíveis e as possibilidades de uma vida com qualidade são muitas, mesmo quando alguém é cometido por essa doença. Espero que você tenha gostado.